Desenhar o Futuro 1. Aqui o que se pretendeu foi que os arquitetos, mais do que apresentarem a sua obra, plantas, cortes, alçados, distribuições, que explicassem um pouco o que está por trás do projeto e que apresentassem os principais projetos, aqueles que foram fundamentais para o crescimento e afirmação do escritório, sabermos a história que está por trás de cada projeto. Conosco, neste primeiro painel, teremos Cerejeira Fontes, Andrea Beretti e Micaela Ricciotti e a ARX Arquitetos. Neste momento, agradeço a presença do arquiteto Cerejeira Fontes, do gabinete Cerejeira Fontes, André Fontes, no qual passo a palavra. Obrigado. Eu começava naturalmente por agradecer o convite. É com muito gosto que aqui estou. O meu irmão também deve estar a chegar, que está a estacionar o carro. O escritório foi, para nós, no fundo, esta apresentação foi mais um desafio. Aquilo que entendemos também da ação na arquitetura, do nosso trabalho, é difícil de muitas vezes explicar, mas tentamos, dentro do possível, que esta apresentação, mais que mostrar projetos, fosse um pouco mostrar a razão dos projetos. A primeira ponto, diria assim, para começarmos a introduzir um pouco o tema, seria a arquitetura hoje é muito rápida, muito variável. Nós temos, no fundo, uma série de energias, de diferentes tipos de energias na arquitetura, e é muito difícil de explicar o que é que nós somos. Mas um ponto que nós gostaríamos de focar no nosso trabalho é tentar recuperar um pouco aquilo que é a arquitetura associada aos contextos. Isto porque hoje a arquitetura e as cidades são arquiteturas e são cidades desenhadas, que a gente diz de cima para baixo, quase como grandes planos, que se afastam do mundo real e apresentam a cidade de uma forma estratégica, quase diria assim, onde as pessoas são o último elemento a considerar num projeto. Também a arquitetura passou a ser uma arquitetura, muitas vezes, uma arquitetura objeto. A cidade passou a ser uma cidade objeto e a arquitetura passou também, muitas vezes, a ser uma arquitetura objeto. Por isso, isto é resultado, no fundo, desta velocidade, também é resultado também desta transformação constante dos nossos sistemas arquitetónicos, as revistas, as imagens, onde mais que um projeto é preciso ter uma boa imagem para ganhar concursos. Tudo isto muda um pouco aquilo que é a lógica da arquitetura hoje. E esta primeira imagem que aqui temos é uma arquitetura feita por animais. É uma peça que, no fundo, representa um pouco, mais do que gostar ou não gostar, representa um pouco aquilo que são as necessidades básicas deste abrigo para um animal e que, no fundo, confere um pouco ou devolve um pouco a arquitetura às suas funções básicas de quem lá vive. Também, a arquitetura vista desta forma, podemos opô-la, não é? Se a virmos desta forma radical, podemos opô-la numa arquitetura, numa arquitetura mais relacionada com contexto. E o contexto é o contexto das pessoas, o contexto pode ser o contexto do lugar, o contexto pode ser, no fundo, aquilo que são os elementos de composição urbana no qual vamos trabalhar. Eu vou tentar passar o slide para a frente. Ok. E existem uma série, no fundo, diria assim, atributos ou componentes do projeto que aproximam o edifício ou o projeto um pouco daquilo que é o contexto. E para aproximarmos do contexto nós podemos ver de várias formas. A primeira forma é esta que aqui está, que é um pouco a arquitetura tem uma relação interior-exterior. Nós hoje acabamos muito de edifícios que são edifícios fechados, chamados paredes brancas, não é? Com a vida toda no interior. Os novos campos universitários, os novos edifícios institucionais quase são modelos de vilas grandes, não é? Tem um edifício, tem um jardim à volta do edifício e tem um muro à volta do jardim. Isto, no fundo, não é mais do que uma casa muito grande. Portanto, toda aquela relação que o edifício tinha com o espaço público foi perdendo. Então, voltamos a devolver e tentar recuperar um pouco aquilo que é a relação interior-exterior. O primeiro passo é este que aqui está, que é começar a pensar que um edifício transpira para o exterior e que há vários tipos de relações entre o interior e o exterior. Outro aspecto é também, se eu quero que o edifício transpire para o exterior, eu preciso ter um exterior que acolha a transpiração. Ou seja, nós temos um pouco, nós como arquitetos, de nos preocuparmos aquilo que é a forma da fachada, convidar um pouco a transmitir ou a interagir com o espaço público,
mas depois precisamos de um espaço público que seja capaz de a receber. Ou seja, temos de ter cuidado também naquilo que é a qualificação do espaço público. E temos estes esquemas que representam um pouco aquilo que são as transições desde o público ao privado, onde é muito difícil sempre definir as fronteiras. Nós temos um tempo público, semi-privado, ou então o comum. Isto são coisas que naturalmente são óbvias. Mas depois as transições entre público e privado têm a ver com aquilo que é a aproximação do homem. E eu imagino sempre aquilo público, aquilo que eu consigo aceder. O semi-público é aquilo que eu consigo aceder com alguns limites. Ou seja, eu consigo aceder, mas sinto-me constrangido. O semi-privado é aquilo que eu não consigo aceder, mas consigo visualizar ou controlar também. E o privado é aquilo que não consigo aceder, em visualizar ou controlar. Portanto, nós conseguimos dividir isso em 4 famílias. E depois, naturalmente, também os espaços comunitários. E temos exemplos de edifícios, por mais bem desenhados que estejam, que não transpiram para o espaço exterior. E temos edifícios que convidam à transpiração para o exterior. Isto é a competência do arquiteto. Naturalmente, quando começa a definir o modelo, não só do desenho, mas daquilo que é a parede que liga o edifício ao espaço público. E depois as transições também não são imediatas. As transições podem ser sequenciais. Nós não conseguimos abrir uma porta, aliás, não passamos de uma porta do interior para o exterior. Nós podemos ter uma série de etapas de transição. E aqui são alguns exemplos de formas de criar fronteiras entre os diferentes tipos de espaços públicos, mas também essas fronteiras são desenhadas por arquiteto quando define uma porta, ou quando define um degrau, ou quando define uma mudança de material. Todas estas pequenas nuances do desenho podem contribuir para a definição de diferentes tipos de espaço. Também, este exemplo que aqui está, que é uma igreja, que neste caso é um desenho esquemático da Sé Catedral de Braga, que explica um pouco aquilo que são as transições interiores e exteriores, onde mostra que temos 7 etapas, desde o exterior até nos sentarmos na cadeira. Ou seja, isto não é abrir a porta e entrar, pode ser também, mas podemos também sofisticar aquilo que são as transições interiores e exteriores de forma a que, passo a passo, as pessoas mudem de atitude. Isto, no fundo, não faz sentido que não seja por sempre como elemento central a pessoa. Outros exemplos que parecem para nós são muito importantes também naquilo que projetamos é o edifício também entender o espaço público. Não é? Quando este edifício também, que vocês conhecem, propõe um banco na fachada exterior, não é mais do que deixar aproximar a vida da cidade e o edifício interage também com a cidade. Pequenos exemplos destes são exemplos que mostram aquilo que é um edifício que tenta negociar com o contexto. Mas quando eu vou intervir num contexto, eu vou decidir. É quase como no cinema ou no teatro. Eu, quando defino, no fundo, a identidade de um ator, eu posso mudar muitos aspectos. Posso definir, por exemplo, a atitude no palco. Eu posso definir a forma como se veste. Eu posso definir também o sítio onde vai estar no palco. Tudo isto muda e torna aquele ator mais ou menos presente. Isto tem a ver com aquilo que é a decisão de uma série de componentes que podem ser também do projeto, onde eu posso definir que um edifício pode ser mais ou menos ativo no espaço do contexto. E estes exemplos que aqui estão são exemplos que mostram um edifício pode ser igual ou semelhante ao contexto, mas eu posso ter um edifício expressivo quando lhe muda a escala, eu posso ter um edifício expressivo quando lhe muda o material, eu posso ter um edifício expressivo quando lhe muda a forma, eu posso ter um edifício expressivo quando lhe muda uma posição, ou os espaços sequenciados dentro do edifício. Tudo isto são elementos que fazem que um diálogo, ou no fundo um negócio, que nós realizamos com o contexto. Mas não chega só isto, também a posição, aquilo que falava, a posição do palco, que é isto que está aqui marcado, conforme o edifício move num lugar, ele passa a ser preponderante no palco, ou menos preponderante, mais discreto. Tudo isto são, no fundo, decisões do arquiteto. Este exemplo é uma visualização de música, onde se percebe que a música tem momentos. E tem momentos que são, naturalmente, quando o compositor os cria, vai combinando diferentes tipos de componentes, que são instrumentos, que têm a ver depois com a lógica da composição, ou no fundo aquilo que são a criatividade associada aos momentos, mas não deixam de ser momentos. E estes momentos são variáveis. A diferença entre a música e a arquitetura é que a música é um momento linear com um princípio e um fim bem definido,
A arquitetura são um conjunto de movimentos lineares, depende do movimento da própria pessoa. Portanto, isto aqui, no fundo, cria um pouco a música da arquitetura, também é um pouco esta combinação de componentes. Tem este exemplo, não sei se funciona, não funciona. Eu tinha aqui também uma composição, aliás, desenhos associados à música, tentando exprimir um pouco aquilo que a música é. Isto que está aqui. Isto aqui também, no fundo, são componentes organizadas no tempo e no espaço, que vão criando, em diferentes momentos, uma série de composições. Pronto. E na arquitetura temos aqui também uma composição. Quando nós aqui vemos vários momentos, vemos o espaço entre os momentos, temos aqui um momento, temos aqui outro momento, temos aqui outro momento. Este momento mais forte, este mais discreto, este mais forte, a centralidade, a simetria, onde, para variarmos cada momento, nós vamos mudar os componentes, os instrumentos do projeto. Posso mudar os materiais, posso mudar a escala, posso mudar a proporção. Portanto, são uma série de componentes que nos projetos são alterados de forma a interagir mais ou menos ou a criar uma lógica compositiva. Este edifício, se compararmos com o anterior, é exatamente igual nas lógicas compositivas. Tem um elemento central, tem um elemento secundário de transição, tem o terceiro elemento. Tem a simetria, enganada aqui um pouco, mas no fundo, em lógica compositiva, é exatamente igual ao convento de Mafra. E temos vários outros exemplos. Vamos acreditar que isto funciona. Ok. E temos este edifício em Lisboa, desenhado pelo Cisa, onde eu só entendo os volumes deste edifício e entender os volumes da rua. Eu só entendo as varandas deste edifício e entender as varandas da rua. Eu só entendo as janelas do edifício e entender as janelas da rua. Eu só entendo os materiais sem entender os materiais da rua. Eu só entendo a organização de programa sem entender o programa da rua. E por aí fora, isto passa a ser um edifício que reproduz as componentes compositivas da rua. E perguntam, mas porquê que... E perguntaram ao Cisa porque é que ele fez um edifício tão semelhante àquilo que era a rua. E ele dizia, bem, se ainda fosse fazer um museu ou uma igreja, fosse um programa-chave ou especial na rua, ainda entendia que o edifício possa ser mais ou menos expressivo. Agora, um edifício com o mesmo programa dos outros, que já lá estão há 300 anos, porque é que vou mudar a regra? Isto é um pouco aquilo que são as nossas decisões como arquiteto, quando nós trabalhamos nos contextos, onde nós tentamos, dentro do possível, descobrir a oportunidade de composição e vamos escolher os componentes para entrar no nosso jogo. E aqui o edifício também é outro, onde tinha edifícios de habitação, e ele propõe fazer um edifício novo, onde usa estes dois edifícios que estão ligeiramente torcidos e faz também uma pequena torção entre os dois blocos. No fundo, quase só entende esta dança deste edifício, entende a dança do outro edifício que está ao lado. E depois também marcou a fachada frontal, como ele está aqui marcado com este elemento especial, ele marcou também com este elemento que é o rasgo. Tem aqui um muro, e aqui tem outro muro, tem aqui umas escadas, tem outras escadas, e por aí fora passa por ser uma repetição também daquilo que são as componentes do projeto e uma repetição também deste projeto neste lugar. Temos este edifício do Colorindo Testa, em Buenos Aires, não se vê nada, desculpem, mas vocês vão acreditar em mim. Estes edifícios que estão aqui estão marcados com duas etapas, uma com relação mais humana, com relação com a rua, e a segunda etapa, tem aqui um elemento que o marca, e ele marcou esta variação com uma pequena diagonal, e depois estas aberturas que estão aqui, são aberturas que estão marcadas aqui também, um pouco, mostrando aquilo que é a espessura do edifício, e o edifício é radicalmente diferente, mas aquilo que é a lógica das componentes dos projetos são exatamente iguais. Não tem de ser, e aqui temos exemplos da forma da gente desconstruir num lugar aquilo que são as componentes. Pode ser a silhueta, podem ser as janelas, podem ser as varandas, podem ser elementos verticais, podem ser os materiais, podem ser a profundidade dos lotes, podem ser os movimentos interior do edifício, podem ser os programas, etc, etc, etc. Tudo isto são decomposições de componentes importantes de projeto que depois a gente pode tentar reagir. Eu posso fazer um edifício absolutamente radical e diferente do contexto, desde que haja oportunidade para isso. Mas faz sentido encontrar aquilo que são os componentes do projeto.
E aqui tem um exemplo também que a arquitetura, mais que as componentes, é feita por pessoas, é usada por pessoas, e então entra aqui o movimento dos homens. Nós, quando entramos num edifício, entramos em movimento, vamos fazer tal circulação linear, que tem várias direções possíveis, e vemos aqui o edifício de Corbusier de La Tourette, Convent de La Tourette, onde o edifício, eu recordo-me que aproximei a pé, eu saí de uma estação, quando visitei este edifício, uma estação, e estava sempre à espera de ver o convento, e andei uns 3 km a subir, até que cheguei a uma propriedade e não vi o convento, e eu esperava sempre que fosse um convento que se visse à distância, mas não era. Depois, entretanto, passei um bosque, e esse bosque era este bosque que aqui está. Passei aqui a casa da quinta, nunca vi o convento, passei este bosque, e quando cheguei a este momento, que é este momento da clareira, tem aqui uma série de sequência de momentos em que eu conheço o edifício. E quando eu conheço o edifício, eu tenho o primeiro momento, estou no bosque, o segundo momento estou na clareira, nesta sala que aqui está. No terceiro momento eu consigo ver a paisagem à distância. O quarto momento eu vejo esta árvore isolada. Quando vejo esta árvore isolada eu vejo a planta da recepção, que tem uma forma absolutamente estranha. Parece uma flor, num edifício absolutamente racional. Aparecer esta planta da entrada em forma de flor. E aqui tem, no fundo, a entrada, pela primeira vez conseguimos ver o interior do claustro. O edifício vai interagindo com aquilo que é o bosque à volta, definindo salas. Uma sala mais virada para o exterior, com uma vista fantástica. Esta sala, uma sala mais virada para o interior, e esta uma sala de recepção. E depois eu fiquei impressionado com aquilo que eram as componentes do projeto. O edifício é composto por vários blocos. O bloco principal, um bloco secundário e peças terciárias. Depois tem como elemento isolado a capela. E os movimentos interiores são fantásticos, 3 plantas, estão 3 pisos com 3 plantas diferentes com 3 movimentos diferentes. Associado aos movimentos e aos tipos de edifício, à parte onde as janelas se encontram, temos 5 tipos de janelas. Uma que acompanha os movimentos, outra que marca o fundo dos movimentos, outro que é as grandes janelas viradas para o exterior, com elementos verticais que protegem um bocado as visões diagonais, no sentido que isto é público à volta. O interior, as janelas grandes já são de outra forma, tem uma matriz de Mondrian, diria assim, mas tem espessura, não há problemas das visões diagonais, etc, etc. E esta racionalidade das componentes do projeto é notável. E aqui estão os 5 tipos de janelas e estão ali também representados os tipos de objetos no projeto. Eu gosto desta imagem também porque exprime no cinema, muitas vezes, os esboços que fazem, no fundo, a preparação do cinema, criam ambientes fantásticos e tem um aspecto que eu aprecio, que é eu consigo perceber os espaços, eu consigo perceber a qualificação dos espaços, o efeito da luz, da sombra, dos materiais, das escalas, e consigo perceber também a sequência de espaços, que é o movimento do interior do edifício. Isto é um aspecto que muitas vezes a arquitetura esquece. Nós fazemos o objeto, temos uma sala principal, mas depois aquilo que é a sequência e aquilo que a gente sente quando está dentro do edifício é muito especial. E esta imagem seguinte é um texto. Acho que a arquitetura tem um problema. Nós, com desenhos técnicos, não conseguimos explicar ambientes e aquilo que sentimos num edifício. Aqueles desenhos que mostramos no cinema conseguem um pouco. A literatura é fantástica, porque a literatura consegue exprimir de uma forma simples aquilo que são as sensações. Eu, se perguntasse à minha avó o que sentiu quando entrou no edifício, ela dizia que encontrei uma porta grande, a porta era pesada, abri a porta, entrei, o espaço era enorme, depois era escuro, tinha umas janelas que se via uma árvore no exterior, o material fazia barulho, por aí fora. São uma série de sensações que o edifício tem e muitas vezes nós na arquitetura temos dificuldades em exprimi-lo nos nossos desenhos. Para os concursos fazemos uma imagem sexy, pomos a imagem quase como fosse um embrulho, e tudo que é aquilo que a densidade de negociação com o contexto perde-se. Isto, no fundo, é um pouco aquilo que é a introdução do nosso trabalho também, aquilo que são elementos que são em cima da nossa mesa quando nós discutimos projetos. E, por fim, a arquitetura tem um corpo. E quando tem um corpo, é constituída por elementos que são paredes, estruturas, pilares, etc. E aqui são 4 cenários diferentes de intervir um edifício. Um dos aspectos é como o edifício, vou dar um exemplo do edifício Terrani, em Itália, onde, por exemplo, as paredes vão ser influenciadas pela posição da estrutura. Ou temos o caso em que as paredes se tornam independentes como o movimento moderno. Ou temos o caso em que a estrutura se vai adaptar à forma arquitetónica. Ou temos o caso, aqui a gente não consegue distinguir o que é arquitetura
e o que é engenharia, diria assim, ou estrutura, como esta sala, que aqui está. Não tem mais daquilo que é a essência construtiva, e a essência construtiva define a qualidade do espaço, não temos mais nada. Portanto, isto é outro aspecto que pode ser, no fundo, considerado também no projeto. O primeiro projeto que temos agora, se entender um pouco aquilo que são as nossas preocupações, ou aquilo que são discussões no escritório, estes esquemas que fazemos, ou muitas vezes também ensinamos, aquilo que usamos para dar aulas, também vai servir também um pouco de reflexão própria. A verdade é que tentamos agora, de uma forma muito simples e muito rápida, mostrar alguns exemplos do nosso trabalho, onde, aquilo mais que explicar o projeto, vamos explicar aquilo que são os raciocínios associados ao projeto. O primeiro projeto é um projeto de recuperação de toxicodependentes em Braga, que fica um pequeno monte no interior da malha urbana, que aí está. E na altura, a primeira vez que fui ver este sítio, eu lembro de ficar entusiasmado, porque era um sítio fantástico, mas por outro lado um pouco desiludido como era possível deixarem construir naquele lugar. Mas a verdade é que o arquiteto é sempre ambicioso e não rejeita trabalho. E então o desafio foi um pouco, se o edifício não devia estar no lugar, como é que a gente consegue construir um edifício de forma a pensar um pouco aquilo que é o contrassenso de construir onde não devia ser construído. Ao lado tem uma escola primária, e a escola primária está pintada de amarelo, e aquela escola vê-se à distância. A gente estiver no centro da cidade de Braga, ali na zona da Arcada, se olharem aquela avenida para baixo, vão ver lá o edifício amarelo. Ou seja, um edifício com um pouco de desenho, um edifício pequeno, mas com a escolha do material ou da cor, torna muito expressivo. Então a nossa ideia foi fazer exatamente o contrário. Foi um edifício que à distância não se visse, por isso escolhemos um material que fosse um material que à distância fosse discreto, e o edifício que fosse descoberto só na proximidade, quando descobríssemos outro nível de detalhes que é impossível ver à distância. E então fomos fazendo uma série de esquemas, que estão aqui, têm a ver com o edifício em cima da encosta. O edifício podia ser um penedo, ou o edifício podia ser um objeto isolado, e nós preferimos fazer um objeto isolado. Também isto é um edifício de recuperação de toxicodependentes, era fugir da cidade, no fundo era o primeiro passo da recuperação dos toxicodependentes, portanto ver a cidade, mas ver a cidade noutra dimensão. Virar o edifício para dentro, mas depois ter algumas janelas localizadas estrategicamente para a cidade, o que aparece aqui. Nós vamos subtraindo peças conforme vamos ter relações perspéticas com elementos notáveis da paisagem. Já passou. Isto é, no fundo, a lógica da definição dos alinhamentos visuais e das subtrações. Reproduzem a forma, a planta, este edifício foi feito praticamente logo a seguir ao outro, enquanto este tinha aqui, diria assim, tem montes de desenhos dos arquitetos. Os arquitetos desenham tudo, os detalhes de cada peça tem a sua forma, cada peça tem o seu detalhe. Este edifício é exatamente o contrário, estava num contexto urbano, numa quinta, no meio da cidade, e isto ficava um espaço híbrido, que era uma quinta, sem limite definido. No fundo, aquilo era estranho. Então nós achámos que o nosso edifício ia fazer a fronteira, então fomos fazer um muro da quinta, foi o princípio do projeto. Então, isto era um quarteirão incompleto, e o nosso projeto vai concluir esse quarteirão e vai definir um edifício como fosse um muro, que delimita de uma forma franca aquilo que é quinta e aquilo que é cidade. Pois queríamos também que o edifício fosse um edifício discreto. Tínhamos um edifício vizinho, que é este seminário. Não é um edifício interessante, mas é um edifício fortíssimo pela lógica compositiva e pela escala. E então, a ideia é criarmos um muro e o edifício passar a ser o elemento expressivo este, mas quando nós acendemos a luz à noite este fica com a sombra e este passa a ser expressivo. Ou seja, jogamos um bocado aquilo que é a variação da expressividade do edifício dia e noite. O edifício ia ter 50 quartos iguais, isto é quase como fazer um hospital ou uma escola, ia ser um sistema de repetição, e em termos de lógica compositiva, aqui fizemos exatamente o contrário, fomos definindo uma malha correspondente àquilo que era a dimensão dos quartos. Fomos também pedir emprestado ao material que foi tijolo de vidro a participação na métrica, ou seja, o nosso comprimento de quarto não era metros, mas era tijolos, que não podiam ser cortados, e a partir daí começou a lógica. Então fomos definindo uma malha, e este projeto, contrariamente ao outro, enquanto o outro nós desenhámos em demasia,
Este foi um projeto em que nós não pudemos desenhar nada e a nossa lógica de projeto, em vez de desenhar, foi subtrair. Ou seja, fomos definindo uma malha, essa malha foi sendo interrompida, portanto, a nossa ação de projeto era de subtração e em cada subtração fomos marcando um elemento notável que desse identidade a esse sítio. É um lar de idosos de padres e fomos fazer também um bocado de referência daquilo que é o claustro e o mosteiro, trabalhando um pouco aquilo que é a água, o mosteiro, etc. Isto é o cenário que nós todos trabalhamos, arquitetos, não é? Quando fazemos aqueles edifícios na periferia. Nós estamos a fazer um centro social em Bruf e vocês conhecem a cidade em Estrela, a cidade que é compacta no interior e depois cresce à volta da estrada e que neste momento a estrada passou a ser uma rua ou estrada, nós sabemos muito bem, é assim uma coisa híbrida, porque são estradas que têm passeios, têm atividades comerciais, etc., mas não têm espaço público, no fundo só têm o asfalto e alguns passeios. Então temos aqui um mix, não é? Entre a vontade de ser urbano e, na verdade, não deixa de ser rodoviário. E este aspecto, como é que a gente resolve um problema, ou como a gente pode, no nosso projeto, entender um pouco aquilo que é intervir num lugar como este. E então achávamos que nós, neste edifício, podíamos fazer um novo entendimento daquilo que é a estrada e dos edifícios ao longo da estrada, onde reconhecíamos os programas especiais como o nosso, identificávamos esses programas especiais que podem ser equipamentos, edifícios mais públicos, e se cada edifício mais público tivesse uma oferta daquilo que é o seu espaço, um pouco para o espaço também, íamos, no fundo, sem ter de aumentar a estrada, porque a estrada não tem para onde aumentar, íamos aumentar a cidade, diríamos assim, para o interior do lote e do logradouro. Então o nosso projeto é um projeto que propõe a utilização do interior, nós vamos passar até inclusive para o próprio edifício, e vai ter um jardim, e esse jardim é um jardim que se tornará público. Isto é um projeto também do museu, e vamos falar dos edifícios objeto, daquilo que falámos no início. Isto foi um concurso. Esta paisagem que viram anteriormente é um português, marca, não é? Porque esta paisagem dos fiordes noruegueses é fantástica. E eles propunham um museu, o concurso é para um museu, e a nossa proposta repensou um pouco aquilo que é a qualidade deste sítio, tendo uma série de destinos-chave em diferentes alturas. E a nossa proposta, em vez de colocar o museu na base, achámos que o museu devia ser, no fundo, o elemento, quase a ponte, que fazia a ligação daquilo que acontece em diferentes cotas. E permitisse também ele próprio ser um elemento de percurso, porque esta paisagem é um percurso. Pronto, o esquema que seria esperado, o esquema que nós propomos. Neste fiord, temos construções fantásticas, que são estas, que debaixo da montanha construíram estas casas protegidas do mau tempo, que é isto que aqui está. Nós copiamos e fizemos o mesmo esquema de perfil do nosso edifício, usando aquilo que também é a mesma referência daquele lugar. Tínhamos de provar que o edifício funcionava não sendo um esquema tradicional do museu. O museu tem sempre este aspecto que é, a gente entra num sítio e volta a sair no mesmo sítio, termina na loja e na cafetaria e na entrada, no fundo faz circuito circular. Nós aqui propomos um circuito, o circuito circular faz-se no interior e depois é feito na cobertura, e quase como a visita à cobertura, ela própria também é motivo de exposição, porque o fiord é fantástico e aquilo que vemos também nessa visita é fantástica. Tivemos uma menção honrosa. Claro que na Noruega é um país super conservador. Este projeto já sabíamos que não ia ganhar, mas foi quase propositadamente para o escritório, para nos tornarmos... É uma forma de marketing do próprio escritório na Noruega, foi uma forma de entrarmos no mercado, de entrarmos naquilo que são as revistas norueguesas, e foi um pouco de tática também do nosso lado.
fim, entregaram-nos um projeto pequeníssimo, acho que foi o projeto mais pequeno que nós fizemos no escritório, que era uma capela, e esta piada da capela é que a capela hoje está dentro do seminário, mas o desafio é que essa capela hoje está, mas um dia poderá não estar. Ela pode estar dentro da catedral, da Sé Catedral, um dia pode estar no espaço público, ou seja, fomos fazer um edifício para um contexto que não sabemos qual vai ser. Sabemos qual é o que está hoje, mas não sabemos qual é o contexto que vai existir mais tempo, não é? Por isso, nós tínhamos de fazer um edifício que fosse capaz, de ser capaz de negociar com qualquer tipo de contexto. E dessa forma, fomos criar um edifício que por fora é quase uma caixa de monopólio, uma casinha de monopólio, que dá para qualquer tipo de contexto, e fomos dar, no fundo, a intensidade do desenho na subtração interior. Fomos também replicar um pouco aquilo que era as celebrações espontâneas dentro das florestas, quase as originais. Pusemos o edifício num contexto que pode ser uma floresta, num espaço público, dentro de outro edifício. E a capela, no fundo, para exterior é uma casa de monopólio, diria assim, e no interior reproduz um pouco aquilo que é o efeito da floresta, com um tronco, com a árvore, com a copa, com a clareira no interior. O apoio é uma biblioteca. Encontramos uma comunidade fantástica, de miúdos que já não imaginava encontrar no seminário, que já com várias vocações diferentes, médicos e engenheiros que decidem ser padres, que é uma coisa que ninguém espera encontrar, e entretanto com interesses muito diversos, não é? Portanto, a biblioteca não é uma biblioteca, não diria assim, associada à capela, mas é uma biblioteca de cultura geral, e um espaço de reflexão, que por acaso é uma capela, mas pode ser um espaço para reflexão para outro tipo de reflexões, e para outro tipo também de pessoas sem convicção. Portanto, estão absolutamente abertos. A entrada de luz, o perfil, a diagonal. Isto foi construído numa carpintaria, foi numerado as peças. Este desenho era impossível de ser explicado com perfis, foi feito uma maquete de tamanho 1,20 e sobre essa maquete foi sendo desmontada, os carpinteiros foram cortando depois o material na CNC associado ao desenho que fomos fazendo, foi montado na oficina de carpintaria e depois foi desmontado e montado num sítio. A capela, que é montar e desmontar, é um sistema de Lego, não tem pregos, tem sistemas de encaixe, que é isto que aqui está, umas bolachas de madeira que são estas aqui, que são cravadas nestes orifícios, e encaixa a peça seguinte. Portanto, um dia, se lá quiserem, podem trazer para casa uma parte da capela. Este é o penúltimo edifício, é o Spin Park, é um edifício sem contexto. Isto, a primeira vez que lá fomos, é daqueles exemplos onde a máquina, não é? A máquina limpou tudo. Tudo que era, imagina um bosque, uma floresta como esta, teria muros, linhas de água, tinha interrupções das árvores, que provavelmente faziam clareiras, etc. Tudo isto foi silenciado, a máquina veio, terra aplanou, fez uns arruamentos muito bonitos, propôs um desenho muito interessante em termos de planeamento de localização de blocos paralelepípedos. Entre os blocos tínhamos as zonas verdes, mas na verdade não ficou nada e ficou em plano um desenho interessante de coisas iguais. E a nossa proposta era, a primeira coisa depois deste impacto quando vimos o lugar, era de criar um edifício ele próprio que fosse criar identidade para o lugar. Se perdemos aquilo que eram os elementos identitários do lugar, como é que nós com o edifício conseguimos devolver um pouco aquilo da identidade do lugar? E o segundo aspecto é o edifício, não queríamos que fosse um bloco que interrompesse, mas queríamos que fosse um bloco que conseguíssemos passar por entre o bloco. E por fim, queríamos também que o edifício fosse capaz de gerar um espaço público que fizesse alguma transpiração cá para fora e que não fosse só entre edifícios uns jardins muito bonitos, mas pouco urbanos, diríamos assim. E então, a nossa proposta é muito simples, é uma proposta que, para ganhar espaço, onde tínhamos 2 pisos, pusemos 3, que nós começámos pisos de 4,5 metros. Este primeiro piso desviámos, passámos por uma cave, passámos a uma incubação de empresa da área industrial, fizemos a área industrial em baixo e a parte dos gabinetes em cima, e como aqui temos 2 pisos já, a área de construção já era maior, podemos cortar o edifício e interromper o edifício. Desta forma, criamos esta interrupção da grande praça, e isto funciona como grandes candeeiros pendurados, e este edifício passa a ser uma sala, que é uma praça, em que isto são os grandes candelabros.
A ideia é muito simples. A métrica deste edifício, a lógica compositiva, foi feita, no fundo, um pouco à semelhança do Museu de Schinkel, em Berlim, com a mesma proporção, com a mesma dimensão, com o mesmo tipo de elementos verticais que marcam aquilo que é fachada, porque nós, na altura, ficámos impressionados naquela visita ao Schinkel Museum, porque tinha exatamente uma coisa que me impressionava, que é como apenas com um jogo de pilares simples conseguiu um edifício ser demasiado ou completamente expressivo no lugar, junto a uma catedral com excesso de desenho e com uma dimensão enorme. Então, era não mais que o desenho, era aquilo que era uma proporção e a simplicidade de alguns elementos que nós reproduzimos também. E quando entramos no Museu de Schinkel, nós entramos e voltámos a sair, porque aqui temos um espaço exterior que é uma varanda, que entretanto foi fechada com vidro. Pronto, e é a nossa proposta. Nós há uns anos ganhámos um concurso de uma igreja, que ainda não foi construída. A reboque desse concurso que ganhámos, com a apresentação que fizemos, entregaram-nos outra capela, e a reboque da outra capela entregaram-nos esta. Portanto, temos que considerar que somos uns sortudos, em consequência de um concurso que ganhámos, que vieram 2 projetos mais, e esta foi a última também. E este projeto era um projeto feito de uma capela dos anos 40, que não é esta, e nós encontramos na capela algumas coisas da qual achámos que eram contraditórias daquilo que a gente imaginava numa igreja. É uma capela, mas é uma capela para 400 pessoas ou 500 pessoas, portanto é uma capela grande. E começamos a ver um pouco aquilo que é a sede de Braga, com os elementos construtivos notáveis também, o elemento material muito simples e fortíssimo, sem pouco mais nada, não é? Diria assim, poucos adereços, uma peça ou outra que se destaca com elementos marcantes, e no topo oposto a este, temos um órgão de tubos fantástico, que não vemos no primeiro impacto com a Sé, mas quando saímos temos esta delícia deste objeto que aí está. Portanto, isto, no fundo, não foi nada que a gente tenha usado propositadamente, mas isto, no fundo, era aquilo que a gente tinha dentro de nós, porque nós vivíamos em Braga, e é aquilo que nós víamos na Sé Catedral de Braga. Quando chegámos ao nosso espaço, encontramos um espaço desproporcionado, que é isto que aqui está. Muito atarracado, portanto, diria que é pouco vertical, tem um teto falso, faz isto que aqui está. E a nossa ideia era aumentar e alterar aquilo que era a proporção também da sala. Então, dessa forma, nós propomos um elemento novo, e este elemento novo, no fundo, torna a escala da sala, na nossa opinião, mais equilibrada, e, por outro lado, também cria aquilo que são os momentos periféricos na transição daqueles tais espaços interior e exterior até chegar à cadeira com este espaço de filtro, que nós precisávamos também, e também alguma transposição luminosa desde a fachada, que está um pouco fechada, que nós queremos aumentar, e esta nova peça que nós vamos colocar, que fosse capaz ela própria de refletir e absorver a luz quando fosse conveniente. E então esta nossa peça é uma peça que aqui está, esta é uma peça de betão, 10 cm de espessura, eu diria que é quase não armado, a malha que lá está é uma malha sol. Fazer um elemento de betão armado de 10 cm de espessura a fazer um arco com 20 metros de altura não é propriamente fácil. Portanto, a ideia foi, nessa altura, e desculpem também estes detalhes, tanto eu como o meu irmão somos 2 arquitetos e engenheiros, portanto, de vez em quando puxa o coração para o lado da engenharia, mas na verdade, o que nos estimulava era também, isto é um arco puro, quase pousado na forma natural, sem esforços mais nenhuns que não sejam o esforço de pousar um objeto em cima do outro. Por isso, a armadura que aqui está é quase zero. Tivemos algum reforço de armadura só nas ligações. E o edifício pousa nestas peças que aqui estão, que ao mesmo tempo faziam estabilidade da igreja. A igreja estava com problemas estruturais, estava a abrir, estava com problemas de manutenção graves, e nós precisávamos de um elemento para corrigir, e porque não o elemento que corrigia ser capaz ele próprio de dar a identidade formal que ela não tinha. Daqui para baixo, o betão armado está pendurado. Mesmo pendurado. E a única coisa que tem são estes elementos que aqui estão, para não deixar a roupa andar ao vento. E é um pouco de fixar o elemento no sítio. E a estrutura é mesmo esta. Portanto, nós temos aqui um arco puro, clássico,
na forma tradicional e temos aqui uma parede de betão armado tracionada. Havendo a possibilidade desta estrutura escaixar, e quando eu abro a perna e abro a outra e começo a escaixar, diria assim, então tem estes cabos aqui que fazem esta ligação, que dão alguma estabilidade estrutural ao arco, de forma a que ele não tenha a tendência de abrir. E pronto, isto é o elemento novo. Em relação à igreja, que lá está, que era esta, nós tivemos a sorte do cliente nos ter dado carta branca e nos ter permitido ser radicais. Porque a primeira coisa que nós fizemos foi, nós queríamos tentar que a igreja fosse capaz dela própria de voltar atrás e ser um elemento de material puro. Nós, quase nos nossos edifícios, trabalhamos muito material e pouco coberto. Tentámos evitar cobrir materiais, se é ferro, se é betão, se é pedra. Portanto, tentámos evitar andar com aquela arquitetura de imagem, de pôr depois uma série de camadas que vão tapando os materiais, e nós muitas vezes pomos os elementos estruturais à vista. E então nós queríamos também limpar tudo que eram os materiais e voltar a devolver aquilo que era o elemento construtivo básico. E depois construímos o elemento construtivo básico que estava por trás daquela parede ocupada ou preenchida com materiais de revestimento, de embelezamento, podríamos dizer assim, estou a ser assim um bocado provocativo. Fomos adicionar elementos no estado puro. Picámos as paredes e o cliente aceitou. Tivemos de rever a cobertura, portanto, tivemos de remover a cobertura também para fazer uma nova cobertura, porque ela estava toda podre. Ficou assim. Começámos a construir a estrutura para construir a única peça de construção civil, que foi o grande arco. Foi construindo em betão armado com este esfarovite para fazermos os rasgos para os efeitos de luz que nós pretendíamos. Segundo piso. Decimal. Terceiro piso. O arco a ser betonado. O arco, e aparecem já aqui as escoras, mas aparecem já aqui os cabos com esticadores na ponta, mesmo simples, como aos barcos. Fomos descofrando, foi aparecendo o elemento. Já aparece aqui o elemento construído. E aqui aparece o arco, com os cabos, com os apoios para não deixar a roupa mexer, e os apoios em cima, e isto afastado 1,5 metro da parede. Os elementos que fomos marcando de elementos especiais, fomos às próprias pedreiras, neste caso fomos à pedreira, nas taipas, buscar a pedra para um pilar que ia ligar a igreja à capela. A capela vai estar num piso equivalente ao coro alto, e então a pedra veio daqui, a pedra foi escolhida no sítio, foi cortada. Nós trabalhamos também connosco no escritório o Asbjørn, que é um escultor norueguês, um senhor já com 70 e muitos anos, que tem uma filosofia próxima também da nossa. Portanto, nós temos muitos trabalhos em conjunto, onde o material é pouco transformado. Ele vai à pedra, à pedreira, e eu e o meu irmão foram à pedreira, tiveram lá vários dias à procura da pedra certa, e depois a pedra levou um tratamento só em 2 superfícies, levou o corte, e depois levou um polimento em determinada parte, e deixou-se parte da pedra natural. A pedra foi transportada, e a pedra foi colocada no interior da igreja. Aqui estava a ser levantada e depois foi colocada, porque aqui este é o início da estrutura do coro alto, onde este pilar furava o chão da pequena capela e onde pousávamos o altar da capela. Aqui fomos buscar a pedra do altar, está aqui o Asbjørn a pensar na pedra e à procura da pedra certa. Esta é a pedra que vai ficar no fundo, debaixo do altar. Temos 2 pedras, uma no chão, outra em cima. Esta vai ser coberta com água. E depois a pedra foi trabalhada, deixámos natural aqui e foi cortada aqui. Portanto, foi uma combinação e foi colocada no sítio desta forma. Temos uma pedra no chão, temos uma pedra no alto e quase não tem desenho nenhum. É pedra quase saída da pedreira, com pequenas intervenções. Isto também era um estímulo para nós, porque a nossa arquitetura queríamos que fossem os materiais um pouco puros. Betão é betão, pedra é pedra, madeira é madeira, e no fundo queríamos que um pouco também que estes elementos de esculturas, elementos escultóricos dentro do espaço, fossem capazes eles próprios também exprimir esta ideia de um elemento pouco transformado.
Fomos também à pedreira no Alentejo, Vila Viçosa, buscar uma pedra queríamos uma pedra translúcida para o topo do altar. E aqui é pedra, não se vê muito bem, mas é pedra translúcida, vocês acreditem que é, a imagem é, mas esta não é. E foi colocada no sítio esta pedra que tem uma altura de 16 metros, não está pousada, ela está pendurada como se fossem panos, tem estes tirantes que aqui estão, que estão cravados na parede, e ela não toca no chão, e ela vai tendo uma série de interrupções, passa à frente daquela abertura, daquele rasgo que fizemos na parede, e queríamos que ela fosse translúcida, mas que fosse quase como um objeto de papel, que é colocado, porque era fino, e não queríamos, no fundo, criar um elemento muito pesado para o sítio. Portanto, queríamos que, então, se é fino, então vamos pô-lo quase da forma mais leve que podemos pôr. Portanto, esta pedra está suspensa, sem tocar no chão, pendurada nestes cabos, como quem pendura a roupa também. Depois começamos a construir o tal elemento marcante que só vemos quando saímos, quando entramos, passamos por dentro, como há na sede Catedral de Braga, que vai ser a construção da capela. Isto é um elemento que vai ser uma floresta. A sensação que temos quando entramos nas igrejas, pelo menos é que eu tenho, nós passamos depois nas igrejas antigas, que é que temos uma entrada, temos aquelas paredes espessas, mas quando entramos lá temos uma sucessão de pilares, o qual temos a atravessar. E então aqui fomos criando, já que não tínhamos pilares, fomos criando esta floresta, portanto aquilo que era o órgão, que era o órgão da Sé, foi transformado numa floresta e foi pousado no chão, criando aqui uma pequena clareira, fazendo aquilo que é o filtro da entrada do interior e exterior. Fizemos também uma série de rasgos para os pátios exteriores, que eram, no fundo, eram altares laterais, estavam fechados, e nós queríamos que houvesse esta relação direta com o espaço exterior. Foi sendo construído com estes elementos de fixação, que aqui estão, tem umas peças de encaixe, e aqui já aparece a começar a ser montada a peça do altar, da capela. As guardas, que não fossem guardas simples, estes varões que aqui estão, são exatamente iguais àqueles varões que ali estão em cima, que fazem a proteção. E queríamos depois que isto fosse muito fininho, e fomos recorrer à tecnologia das bicicletas, que são os raios das bicicletas, que são, no fundo, uns cabos, não são cabos, mas são os tirantes, que são apertados, ou seja, não estão comprimidos, mas estão tracionados. A gente tem uma série de cabos esticados, tem um sistema de adaptação em cima, eles esticam, e depois de estarem todos esticados, de facto, ficam super resistentes. Portanto, foi a nossa ideia aqui também, queríamos um elemento que fosse capaz de ser fino, mas muito resistente, e fomos usar a tecnologia das bicicletas. Muito obrigado. Se alguém quiser colocar alguma questão, está à vontade. Não há questões? Não havendo, então passava para a próxima apresentação com os arquitetos italianos Andrea Beretti e Michaela Ricciotti, do estúdio Anna Giorgi & Partners. Obrigado. Hello, we come from Milan, and actually we prepared our presentation in English so that everybody can understand English, hopefully. But because they told us that you rather understand Italian, we will challenge you, and so we will give you our presentation in Italian, speaking slowly. But if you need any translation, we'll be here, and the presentation will be in English. Okay, so. Buongiorno. Dunque, noi siamo uno studio di architettura di Milano
ci siamo occupati in questi anni di diverse realizzazioni nei diversi campi dell'architettura, ma quest'oggi, visto il tema di questo incontro, di questi seminari, abbiamo voluto centrare la nostra attenzione su quello che riteniamo essere il nostro ruolo di architetti, quello che sono un po' i nostri compiti, i nostri doveri e quelli che sono anche un po' i nostri obiettivi. In particolar modo rispetto all'abitare, quindi il luogo della casa, della residenza, dove diversi studi sociologici ci hanno riferito passare ciascuno di noi più del 70% della propria vita. E quindi ci sentiamo responsabili quando svolgiamo il nostro lavoro nel realizzare quelli che sono i luoghi e gli ambienti dedicati a questi spazi dove ciascuno di noi cresce con la propria famiglia. Dato il tema del seminario, quindi con lo sguardo al futuro, noi abbiamo provato a cercare di capire come può essere questo sguardo al futuro arrivando da un periodo di grande crisi, e quindi quali devono essere i nostri nuovi obiettivi e quali sono stati in questi anni. In particolar modo il nostro lavoro si è complicato in questi anni perché abbiamo dovuto affrontare un periodo in cui la crisi ha portato a ridurre i costi e quindi i prezzi delle realizzazioni degli interventi, rischiando di andare a discapito della qualità architettonica. In più le diverse normative, l'evoluzione del mercato ha introdotto dei nuovi argomenti come l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, che hanno reso più complesso e difficile il rapporto della progettazione e della realizzazione di questi interventi. Pertanto noi ci poniamo l'obiettivo di cercare di unificare questi argomenti nell'ambito del nostro lavoro, salvaguardando sempre la qualità però architettonica degli interventi. Quindi questo è un po' il difficile di questo nostro lavoro. Noi però riteniamo che abbiamo vissuto l'esperienza di questi anni in cui, aumentando l'impegno sul nostro lavoro, aumentando la sinergia con tutti gli operatori e con tutti i professionisti della filiera, e approfittando anche del periodo di crisi che ha prodotto una maggior competizione sul mercato dei prodotti, dei fornitori, delle imprese, riteniamo che si possa ottenere degli ottimi risultati di qualità architettonica anche attraverso questi approfondimenti e cercando di raggiungere comunque gli obiettivi di prestazioni e di efficienze sempre maggiori. Abbiamo voluto rappresentare questa nostra esperienza con tre esempi di interventi che abbiamo realizzato sempre a Milano tra il 2008 e il 2015, in contesti completamente diversi della città, per dimostrare come abbiamo affrontato questo tema in questo periodo di crisi. Come vediamo, questi sono i nostri tre interventi che vogliamo raccontarvi oggi. Sono localizzati in punti diversi della città, e alcuni centrali e alcuni periferici, e soprattutto svolti in anni diversi tra il 2008 e il 2015, quindi con possibilità economiche del mercato e di intervento diverse tra di loro. Per rappresentare questo confronto tra questi progetti, per non banalizzarli semplicemente come disegni architettonici, abbiamo cercato di spiegare come si è evoluto il nostro modo di progettare, rappresentando una componente essenziale dei nostri progetti, che è rappresentato dal sistema delle facciate. Quindi attraverso l'evoluzione di questa componente nell'ambito dei diversi progetti abbiamo cercato di rappresentare appunto l'evoluzione, la crescita della complessità
e anche il fatto che con una riduzione di costi e con prodotti e interventi edilizi con valori di mercato molto più bassi nel corso del tempo si sia riusciti comunque ad ottenere dei buoni risultati. Okay. Lascio alla collega spiegare i singoli progetti. Okay, so we will go in English, go to the more technical details. So this is our the first experience we want to show you. And as Andrea has said, this was the first in 2008, while in Milan there was like the building boom, so a little before the crisis. And at that time, our design priority was the architectural quality still. I mean, it was always, but in this case, we could focus on the architectural quality. The position was quite good because it was in downtown, almost. And so this was the first case where you can have like an architectural idea of the building. It was a residential tower, a luxury residential tower. So it was a complex which has a big tower and lower towers, but the focus was on the architectural details. Still, the technology of the components was rather traditional. I mean, there was no specific research on the technical issues, okay? The next one, thank you. So as you can see, the cladding system was made by rivets as an anchoring system of the facade. And then the finishing was a fiber cement. And again, you can see from the realization of the picture and the detail of the balcony with the parapet that there was really much research on the detailing, on the quality of the architectural result, rather than focusing on the typical detail of the constructions, and that was most, again, a traditional one. And the next one. Again, you can see the final realization, the outdoor spaces of the balcony, and also you can see a section with a sectioned wall, and the facade was really the traditional at the time in Milan. Most of the constructors were using this technology, so we really put attention on the static part. You can see the outside grid, for example. That was more like a concept than and was let's say also an insight of the building inside the city. Thank you. And this is the final realization. As you can see, there was a curtain inside, so we put attention also on the outside spaces, the relationship between inside and outside of the complex. And still the facade, you can see, is really like, let's say, like a background, you know, where the architectural components were made by composition, and so that was the final result. The second example, which is the Cena building, is a residential building as well, but here we are in 2011, so we were in the center of the crisis, of the economical crisis. And okay, something is going wrong. And by the way, the position is a little bit outside the city, still a very nice area for the residential neighborhood. And in this case, the next one, thank you.
In this case, as you can see, the ventilated facade was treated a little bit different, but at the time, while there was this crisis, also the building regulations were changed by the city council. So what happened was that we had to focus on the energy efficiency of the building before the quality of the detail and before the construction cost. In a way, the market was made of doing this choice, and so the facade in this case was a little bit sophisticated. There was like an evolution of the technology of the facade due to this request of energy efficiency. So the result was that we have to deal with a more integrated design between the architectural components of the facade and the facade in itself. So that was really an opportunity for us to design every single aspect of the integration between the technology that was made especially for the cost efficiency and the design of the architectural complexity. And the facade itself has gained a little more complexity than before. So the evolution was, in this case, in like a balance between the need of a higher technology need and at the same time our need to maintain a high level of quality detail. And the result was the integration between these two elements. Again, you can see some details and some pictures of the construction site. And in the detail of the wall section, you can see that there is a shift to a more complex organization of the technical details. And again, an integration of every architectural part into the technology requested from the regulations and of course also from the construction and the client. And this is the final result of the building with the balconies and the outdoor spaces that were integrated into the facade. And again, this is our last experience, the more recent, in 2015. As you can see, the location is peripheral. So at first sight, it could be not really a good point for the building, but it was not really, because you can see Expo site is not really far from there. So now Milan has been expanded as a city. And here, in 2015, the situation was developing from the crisis of 2011. We think there is a more balanced situation. We hope there is a positive evolution. And here the design priority shift from efficiency to environmental sustainability. And this was made thanks also to the technology that we used for the facade. You can see this is the facade with the cross sections. You can see that there is a more integrated design between the components and the composition of the surfaces. Next one, thank you. And here the cladding system is a metal-shaped sections of the panels. The material was extruded ceramic panels. And it was a very sophisticated system for many reasons. First of all, for the anchoring system,
that give a lot of freedom in the design of a facade. The composition was really was given a little more freedom relating to the other projects, and especially the environmental theme was really one of the main points, because the material has this self-washing effect and pollution degradation effect. That means that actually it's a material that it's clean itself, and so of course you have less cost of maintenance. And at the same time, it's a material that transforms the CO2 of the pollution in oxygen. So it is really, to us, was really impressive how a material could be really sustainable, not only for cost efficiency, but it was really improving the quality of the air of its inhabitants. And you can see the pictures of the hanging system, and the special characteristic is that the ceramic panel is shaped, and so it gives some freedom in the design of each panel that can be different from the others, because every panel can be a different size, so you can customize more the design of a facade. And the cost efficiency as well was really interesting, because as an integrated design between technology and architectural issues, we could really control the process of construction from the beginning to the end, finding solutions that can help us to maintain the architectural quality. That was our goal, but at the same time avoiding creating problems with the construction site, and avoiding having like variation of the design. And finally, you can go, yes. And finally, you can see how integrated was the detail of the architecture and the detail of the technology of the suspending hanging of the panel, like for instance with the window and the integration of the architectural component. And you can see still how complex is the technology in comparison with the first buildings in 2008 and 2011. And here you see the final result, and you can see how the facade moves in the lines thanks to this system again, and how every single architectural component was integrated in with really a customized design, giving a facade that could change to give a different context to each part. So the summary of our experience that we are bringing to you is that the architectural quality, which was one of our first goal, was always on the first place of our list. Even if from 2008, let's say the golden moment, through the 2011, that was the full of the crisis until recent times, you can see how energy efficiency, environmental sustainability improvement, and optimization has like interact in between, because the market, the real estate market, ask for an improvement of energy efficiency and the environmental sustainability. But at the same time, thanks to the sophisticated technology of the facade, we really strive to optimize also the construction cost without having guaranteeing the details of the installations, and finally the architectural quality.
So we actually think that through these examples, the opportunities that the evolution of the technology and the evolution of the market can really give us as architects some opportunity to optimize all the components of the construction cost, the environmental sustainability, and the energy efficiency that, of course, in the future will be more and more relevant without leave the architectural experience and the architectural quality to the background. And so the next one is just to show you some more of our experience. Some experience was still residential and again residential complex. Some experience was in a more historical context. We also deal with offices and commercial spaces like hospitality hotels, and again we also work with the outdoor spaces and renovation of the public spaces in Milan, trying to connect the living spaces to the spaces of the city where we live. Okay, I think we finished. Thank you.